Olá, seja bem-vindo a você que está sintonizado na TVC Canal 15 da NET. Este é o programa Fala Direito, coordenado pela professora Silvia Gonzaga. No programa de hoje nós vamos entrevistar a advogada e também professora do curso de Direito da Faculdade de Maringá, a professora Kendra Barão Wippers. Falei certo, professora? Sim, certo. No programa de hoje nós vamos falar sobre direito da família e sucessões. Primeiramente, professora, muito obrigado pela sua presença. Michel, obrigada pela participação no programa e queria dizer que para mim é um prazer fazer parte do corpo docente da Faculdade de Maringá. Professora, a primeira pergunta, existe uma idade certa para casar? Bom, para o ordenamento jurídico, Michel, a idade mais correta é quando você adquire a maioridade, ou seja, com 18 anos, perfeito? Mas caso um relativamente incapaz, entre 16 a 18 anos, venha contrair núpcias, o que a lei exige? Ela exige que este adolescente tenha autorização de ambos os genitores. Então, independe se a guarda desse menor é unilateral, compartilhada ou alternada, ele vai necessitar da autorização de ambos os pais. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro entende que o pátrio poder ele depende da participação de ambos os genitores. Caso um dos genitores assim não forneça autorização, é possível que através de supressão judicial você consiga regularizar esse casamento. Ficando claro que a partir da convalidação da maioridade é possível entrar com uma ação de confirmação do casamento e caso esse menor venha a se arrepender dessa celebração, desse vínculo formal, ele pode, em 180 dias, inclusive após a sua maioridade, pleitear uma ação anulatória de casamento. Professora, por que o direito de visitação foi substituído atualmente pelo direito de convivência? Bom, Michel, nós sabemos que o direito de família, ele necessita atualizar-se conforme as mudanças da sociedade. E para quem estuda direito desde a Cidade Antiga, sabe que as transformações ocorridas ao longo dos tempos foram muito grandes, notadamente no direito de família. Nesse sentido, a terminologia utilizada como direito de visitação se tornou inócua, insuficiente para estabelecer as relações dadas entre genitores e filhos. Nesse sentido, entendeu-se que a terminologia direito de convivência seria mais coerente no sentido de que o pai não vai apenas visitar o filho, mas também ter um acompanhamento maciço de suas atividades rotineiras e assim por diante. Professora, o irmão herdeiro é necessário? Bom, então é assim, o Código Civil estabelece que quem seriam os herdeiros legítimos? Seriam descendentes, ascendentes e cônjuge, certo? E também irmãos colaterais, no caso, herdeiros colaterais. Esses são os herdeiros legítimos. Mas nem todos esses herdeiros são necessários. Por exemplo, os irmãos não são herdeiros necessários. O que significa dizer isso? Se, por exemplo, uma pessoa falecer e deixar um amigo e um irmão apenas, né? Ela não deixou cônjuge, não deixou filhos, não deixou pai e mãe, mas ela tem um irmão. Se essa pessoa, pós-mortem, desejar, através de testamento, por exemplo, beneficiar exclusivamente um amigo, ela pode. Nesse caso, nós podemos concluir que o irmão, como herdeiro colateral, ele não é um herdeiro necessário. E não há limite quantitativo para isso. Se essa pessoa quiser deixar a totalidade do seu patrimônio para um estranho, um terceiro, ela pode. O que já não acontece, por exemplo, com os herdeiros necessários. Professora, só explicando para quem está em casa, né? Sim. O que seria herdeiro legítimo, necessário e colateral? Herdeiro legítimo, a lei fala que são os descendentes, ascendentes, cônjuges e colaterais. E esses são os legítimos, tá? Herdeiros necessários são ascendentes, descendentes e cônjuge. E qual foi a outra pergunta? Colaterais. Colaterais. Bom, nós temos que os ascendentes e descendentes são parentes em linha reta, porque você faz uma análise para pai, mãe ou filhos. Já os colaterais são aqueles que
tem um vínculo de parentesco com você, ou por sangue, ou por afinidade, mas estão numa linha colateral. Por quê? Seriam tios, sobrinhos, primos e irmãos, por exemplo. Muito bom. Professora, a lei de locações traz alguma referência ao direito de família? Sim, Michel. Por incrível que pareça, a lei de locações faz sim referência às relações familiares. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa solteira tenha formalizado um contrato de locação e que na constância desse contrato ela tenha conhecido uma pessoa e tenha vivido ali em união estável ou até contraído núpcias com ela, mas que ao longo do tempo, antes do contrato de locação ser encerrado, essa união venha a ser desfeita. A pergunta seria: a companheira ou a esposa ou esposo e companheiro teriam o direito de permanecer nesse imóvel? Então a lei de locações traz essa resposta. Através de uma qualidade de sublocação, ou seja, uma sucessão locatícia, essa companheira, companheiro, esposa ou esposo que tenham permanecido no imóvel poderão continuar no mesmo, desde que, no prazo de 30 dias, comuniquem o locador e, caso exista, o garantidor, que é o fiador. Professora, quando que o inventário pode ser judicial e quando que ele pode ser extrajudicial? Bom, com o passar dos tempos, houve a necessidade de trazer mais efetividade para as relações do direito. Então, surgiu a possibilidade de, quando há uma possibilidade de avançar soluções via amigável, você resolver pelo cartório, né? Ou seja, de forma extrajudicial. Toda vez que o falecido não deixou testamento, deixou apenas herdeiros capazes e que todos esses herdeiros estejam em concordância quanto à divisão dos bens, é possível fazer a sucessão via extrajudicial. Antes dessa possibilidade, denota-se que todas as vias de inventário tinham que passar pelo judiciário, o que se torna um pouco mais moroso. Então, hoje nós temos a via extrajudicial, mas nós temos esses requisitos que devem ser preenchidos. E a via extrajudicial, ela abarca não só a possibilidade de inventário extrajudicial, mas também, hoje em dia, a possibilidade de uso capião extraordinário também, desde que pela via amigável, e também divórcio amigável. O uso capião, no caso, seria conciliação, é isso? O uso capião seria possível pela via extrajudicial, desde que entre aquele que pretende a transmissão do bem, e entre ele e no proprietário, não houvessem divergências. É um pouco difícil de entender e acreditar que isso vai ser possível, mas a lei já traz essa possibilidade. Professora, no caso da morte de um pai, os filhos herdarão igualmente? Bom, a partir da Constituição de 1988, denota-se que não há mais distinção entre os filhos. Os filhos, sejam consanguíneos, conjugais, extraconjugais, socioafetivos, todos têm os mesmos direitos. Não pode mais haver distinção entre eles. E fique claro que, se algum herdeiro ficar preterido do inventário, ele tem um instrumento da petição de herança que ele pode pleitear para adquirir seus direitos. No caso, isso seria recorrer? No caso, seria interpor uma demanda dentro do prazo legal de 10 anos, né? No caso, por exemplo, se eu sou uma filha socioafetiva, eu vou precisar provar que eu vivi com aquela família, mesmo não tendo laços de consanguinidade. Então, eu pleiteio uma demanda de reconhecimento de filiação e, a partir do momento que ela é julgada, caso seja procedente, eu tenho ainda 10 anos para requerer meus direitos sucessórios, digamos assim. Mesmo que os bens já tenham sido separados ou não? Mesmo assim, o inventário voltará ao estado coinicial e tudo deverá ser repartido pelo montante de cabeças. Professora, companheiro e cônjuge possuem mesmos direitos? Michel, hoje em dia sim, podemos dizer isso. Mas essa discussão nem sempre foi tratada com isonomia. Eu vou dar um exemplo. O artigo 1790 do Código Civil, que por muito tempo foi tratado como constitucional, em seu inciso 3º, trazia que a companheira, caso não tivesse herdeiros próximos para
competir com a sucessão, ela ficaria apenas com 1/3 do patrimônio deixado pelo seu companheiro, por exemplo. Ou seja, o companheiro faleceria e 1/3 desse patrimônio deixado por ele ficaria para a companheira. E os 2/3 restantes ficariam para herdeiros distantes. Então, analisou-se que esse inciso ele não seria de tudo constitucional, tendo em vista que você dá muito mais respaldo e garantias para, às vezes, um herdeiro que nem teve contato com aquele de cujus do que com a própria companheira, que a vida inteira viveu e trouxe aparatos emocionais, financeiros e sentimentais para o companheiro. Diante disso, surgiu uma discussão entre as cortes superiores, porque o Superior Tribunal Federal, através de 2 recursos extraordinários, através de um regime de repercussão geral, ele analisou essa questão do inciso 3º do artigo 1790 do Código Civil e ele tratou o inciso como inconstitucional. Ótimo, trouxe isonomia para companheira e cônjuge. Porém, ao analisar a função das cortes superiores, denota-se que a função por excelência do Superior Tribunal de Justiça é analisar a viabilidade das leis quanto às suas funções. À medida que essa atividade do Superior Tribunal de Justiça não exauriu as suas atividades e o Superior Tribunal Federal analisou em primeiro lugar, surgiu aí uma zona de penumbra entre as cortes superiores, atrapalhando e dificultando até a racionalização e efetividade do Poder Judiciário. Mas, sob o ponto de vista prático, temos que, felizmente, hoje, companheiro e cônjuge estão num plano de isonomia, inclusive no que diz respeito às relações homoafetivas. Que seria a minha pergunta, mas já que a professora esclareceu. Sim. Então, eu peço agora à professora fazer suas considerações finais e dar o conselho para quem está em casa, de repente está passando por esse momento tão difícil da perda do ente, como agir nesse momento tão doloroso na hora de procurar um advogado para fazer o inventário. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha participação no programa. Eu fico muito feliz em estar aqui e dizer que, felizmente, o direito ele tenta abarcar todas as situações existentes, né? E que caso você esteja passando por uma situação dessa, de sucessão, perder um parente, todo mundo vai passar por isso, uma hora ou outra na vida. Então, procure um advogado de sua confiança, todas as pessoas têm direitos e deveres, eles devem ser respeitados, perfeito? E mesmo que essas questões sejam resolvidas extrajudicialmente, sempre deverão passar pela mão de um advogado. Então, a confiança diante de um profissional é muito importante. Professora, então, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a professora voltasse mais vezes para falar de outros assuntos, tá? E para você de casa que gostou da entrevista com a professora Kendra ou quer ver essa ou outras entrevistas, é só entrar no nosso canal no YouTube, Jornalismo na Web. Lá tem esse vídeo e muitos outros. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.